Iniciamos a segunda conferência, Comunicação Eficiente, uma construção coletiva. A palestrante é fisioterapeuta pela PUC-MG, possui especialização em fisioterapia respiratória e terapia intensiva pelo Hospital Madre Teresa de Belo Horizonte. É fisioterapeuta do programa Ventilar, Centro de Referência para Tratamento de Doenças Neuromusculares de Minas Gerais. Fisioterapeuta do Hospital Júlia Kubitschek de Belo Horizonte. Consultora em doenças neuromusculares, suporte presencial e à distância a pressionais. Pacientes e familiares e possui formação em distúrbios respiratórios do sono pela UFMG. Senhoras e senhores, vamos receber Renata Isense. Bom dia, pessoal. Mais uma vez eu queria agradecer o convite de estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é a assistência domiciliar e deshospitalização. E antes de começar a palestra propriamente dita, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o meu bom dia foi eficiente? Vocês escutaram o que eu perguntei? É isso. Eu falei bom dia. Algumas pessoas responderam bom dia, outras não. A Juliana ficou me olhando. Não sei se ela entendeu o que eu falei, se ela estava pensando no que ela ainda ia fazer. Então, para eu ter certeza de que a minha comunicação ela foi eficiente, eu preciso ter uma resposta. Eu ia saber se a Juliana me escutou, se ela falasse assim, bom dia, ou bom dia só se for para você, né? Então, gente, a comunicação ela é o ato de falar e ser compreendido. E apesar de intuitivo e óbvio, a boa comunicação ela é um desafio para a maioria das pessoas. E quando a gente trata de o processo de deshospitalização para assistência domiciliar, isso é muito, muito complexo e envolve uma série de fatores. Então, ela é bidirecional. É importante que haja resposta e a validação da informação emitida. Senão, a gente nunca vai saber se a pessoa realmente entendeu o que a gente quis dizer para ela. Isso é tão importante que, em 2006, a Joint Commission International, em parceria com a OMS, desenvolveram 6 metas para a segurança do paciente. E a segunda meta é estabelecer uma comunicação efetiva. Tamanha importância, né, de se comunicar bem. Faz parte da segurança do paciente. E essa comunicação, ela é feita através das equipes de saúde, com as famílias e cuidadores, das equipes de saúde com o paciente, das famílias e cuidadores com o paciente. E existem várias formas de comunicação, né? A comunicação escrita, a comunicação falada, o grau de entendimento que a gente precisa saber, o grau de entendimento da nossa comunicação. Então, na abordagem multiprofissional, a gente precisa se certificar de que o paciente e o cuidador compreenderam as informações emitidas e solicitar que eles possam repetir o que foi orientado no momento da admissão e da alta. Quando vocês orientam, vocês explicam alguma coisa para alguém, vocês perguntam, o que você entendeu do que eu falei? Comecem a perguntar e vocês vão se surpreender com as respostas. Porque, às vezes, a gente acha que a gente está sendo muito claro no que a gente está falando e a gente não está sendo claro. Às vezes, o paciente tem uma dificuldade de entendimento, o cuidador tem uma dificuldade de entendimento, nosso próprio colega, às vezes, não entende o que a gente quer dizer ou que a gente está qual o nosso objetivo frente àquele paciente. Então, existem fatores que podem influenciar nessa comunicação. Então, a complexidade do cuidado, quanto mais complexo o paciente é, maiores demandas a gente precisa, ele tem, né? A diversidade na formação profissional, o número inadequado de profissionais,
as limitações inerentes ao próprio desempenho humano, e isso se faz necessário a criação de metodologias e protocolos para minimizar riscos. Então, no hospital existem esses protocolos, né, de comunicação, de como que você deve passar um caso, de registros, mas no domicílio, como já foi falado aqui, isso se torna muito mais complexo. Como já foi falado, né, a tendência hoje mundial é de assistência domiciliar através da deshospitalização. Um dos principais meios da assistência domiciliar é através da deshospitalização. E isso se deve, né, a nossa população está envelhecendo, cada vez mais com doenças crônicas, com limitações, né, e que requerem cuidados que são simples, muitas vezes, que poderiam estar sendo feitos em casa, na verdade, estão sendo feitos no ambiente hospitalar, né? E isso um ambiente hospitalar, como já foi dito também, né, um ambiente que pode acarretar inúmeras consequências, como risco de infecções, né? E você levar o paciente para casa, você reduz o custo dos leitos hospitalares, você reduz esse risco de infecções, você prioriza o leito para realmente patologias que necessitam estarem no hospital, né? Fora o conforto e convívio familiar, a humanização do atendimento e a própria sustentabilidade do sistema de saúde. Então, a deshospitalização, ela é o futuro, mas ainda aqui no Brasil a gente está num processo muito inicial, né? A gente já teve grandes avanços com todas as portarias que já foram colocadas, mas ainda a gente tem muito que aprender, principalmente no que diz respeito à cabeça dos profissionais, da própria família e dos cuidadores, que muitas vezes acham que ficar no hospital é o melhor para o paciente, né? E entre o hospital e a casa do paciente existe um caminho muito longo, né? Então, quando a gente pensa na deshospitalização, a gente tem que pensar nela lá no início, para que a gente tenha uma deshospitalização, uma transição suave e segura. Então, identificar quem que possivelmente vai se beneficiar, né? Então, as reuniões de equipes, os rounds interdisciplinares que acontecem são extremamente importantes para que todos tenham um objetivo em comum com o paciente. Troca de informações atualizadas e manter o prontuário atualizado. O prontuário é documento, né? O tal do Ctrl+C e Ctrl+V que a gente vê nos hospitais. Então, às vezes, você não tem oportunidade de encontrar com a equipe ou de participar daquele round, ou às vezes o hospital mesmo não tem. No CTI é muito comum, mas às vezes nas enfermarias, os hospitais não têm esse protocolo de ter o encontro das equipes para poder fazer a definição do cuidado e do que vai ser com aquele paciente. E aí você vai ler o prontuário está lá, deu de antibiótico, o paciente já acabou o antibiótico, né? Aguardo consulta com cirurgia e o paciente já fez a cirurgia, você está sendo chamado para ver o paciente no pós-operatório. Então, a gente tem muito pouco cuidado com essa forma de comunicação que é tão importante e é um documento que é o prontuário. Preparar o paciente e a família. A preparação, ela acontece no momento que o paciente chega. Não é no dia que você vai lá e fala, oi, você está de alta amanhã, né? E o paciente nem sabe o que vai acontecer com ele na casa dele, né? Então, compartilhar informações sobre condições, sobre os objetivos referentes ao paciente, utilizar linguagem clara, simples e acessível. Então, é ir lá e falar todo dia a mesma coisa. Tem que ser feito assim. O óbvio, ele tem que ser dito, porque o óbvio para a gente não é para o paciente, não é para o cuidador e não é para a família, né? Orientar sobre os passos durante a internação. Então, o que eu vou fazer com aquele paciente na internação? Quais são os próximos passos, né? Quais são os objetivos até lá? Acolher a expectativa do paciente e da família, isso é muito importante, né? Porque a família às vezes chega com a expectativa de que aquele paciente ele vai se curar no hospital ou de que ele vai sair totalmente reabilitado, e às vezes a família exige que isso seja feito no hospital,
né? Então, essa conversa, essa comunicação de que o domicílio vai ser o melhor lugar para o paciente, às vezes, muitas vezes, é uma estratégia de convencimento mesmo, porque a família, muitas vezes, não aceita aquilo. Né? Então, isso tem que ser falado, tem que ser colocado. E o que eu acho mais importante é a participação ativa no plano de cuidados. É colocar o paciente, o cuidador e a família como corresponsável pelos cuidados. Né? Porque a gente tem ainda uma assistência domiciliar que está se iniciando. Então, apesar de termos, dentro da portaria, todas aquelas especificações, na realidade, muitas vezes não é assim que acontece. Então, o paciente, às vezes, cria uma expectativa, e a família cria uma expectativa de que vai para casa e vai ter um atendimento como dentro do hospital. E a gente tem que entender que a melhor pessoa para cuidar do paciente em casa, muitas vezes, é o cuidador, que não necessariamente tem que ser da família, não necessariamente tem que ser um profissional de saúde, mas tem que ser alguém capacitado e treinado. Então, a pessoa ela precisa ser treinada desde o início, né? Desde o momento que aquele paciente tem uma previsão de ir para casa. Não, esse paciente vai continuar a reabilitação em casa, a gente já tem que treinar essa família. Né? Isso faz com que o paciente ele tenha uma relação de confiança e, quando essa alta acontecer, ele já vai ter mais segurança para que isso seja feito. E a organização extra-hospitalar, né? Então, não é só pegar o paciente e colocar dentro da casa dele. Então, a comunicação com as equipes que vão atender o paciente em casa, né? Compartilhar, claro, o plano de cuidados. Então, qual que é o objetivo? Às vezes, é só uma continuidade de antibiótico para o paciente, às vezes vai ser um tratamento de alguma ferida, mas, às vezes, vai ser um tratamento contínuo, pacientes mais complexos, em uso de ventilação, né? Ponto de contatos para dúvidas e emergências, que foi falado aqui, isso é fundamental. O paciente vai para casa e, se acontecer alguma coisa, para onde que eu vou, para quem que eu ligo, o que que eu faço? Né? Isso parece, gente, óbvio, mas não é. Isso tudo tem que ficar muito claro para o paciente. E a equipe que vai receber, ela está capacitada? Né? Será que eu preciso fazer contato com essa equipe, saber se essa equipe ela consegue atender à demanda do paciente? Será que o município ele vai receber os insumos necessários? Vai fornecer os insumos necessários para o cuidado? Será que a casa do paciente tem uma estrutura adequada? Será que aquele paciente tem uma rede de apoio? Então, não é simplesmente tirar o paciente do hospital e colocar em casa. Tem uma série de coisas que a gente precisa avaliar, né, com uma equipe interdisciplinar. Então, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, médico, nutricionista. Então, todo mundo faz parte dessa equipe. Quanto maior o grau de complexidade do cuidado em casa, maior a necessidade do treinamento de um cuidador. E uma coisa que eu acho muito importante, que as orientações de alta não devem ser dadas no dia da alta. Né? O que eu quis dizer com essa frase? Recentemente, eu trabalho num serviço que o nosso papel, né, os pacientes neuromusculares, eles têm uma doença que é crônica, que necessitam de cuidados muito complexos, ventilação, mecânica, às vezes invasiva, não invasiva, gastrostomia, são acamados, precisam de cuidados de enfermagem. E recentemente a gente faz isso o tempo todo, né, de deshospitalizar, de treinar, de comunicar, enfim, tudo isso que foi falado, a gente já faz isso há muito tempo. E recentemente um paciente internou, uma internação que era mais prolongada do que o previsto, acabou sendo mais prolongada do que o previsto, por complicações do próprio paciente, um diagnóstico recente, e o paciente a família não se preparou ou não acreditou que era necessário um treinamento, né? E eu me deparei com a situação de, no dia da alta, estava a nutricionista com um papel, a fonoaudióloga com um papel, a gente com outro papel, a enfermagem querendo ensinar, todo mundo em cima da esposa do paciente, que era a única cuidadora. Sim,
Tudo que foi falado ali, eu aposto que ela absorveu 5% ou nada do que foi dito. E aí a gente acaba trazendo um paciente que é aquele paciente de porta giratória, o paciente que vai para casa e volta para o hospital, vai para casa e volta para o hospital. Né? Então, uma mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, além da comunicação, é que o treinamento ele é muito diferente de orientação. Então, treinem, coloquem o orientador com a mão o cuidador com a mão na massa, fazendo, vivendo as possíveis situações que ele poderia viver em casa. Né? Uma comunicação clara e aberta entre os profissionais de saúde, paciente, família e equipe domiciliar é essencial para garantir essa transição bem-sucedida do ambiente hospitalar para domiciliar. E eu queria terminar aí com essa frase: entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo muito grande. Então, pensem sempre nisso quando vocês estiverem comunicando com os pacientes, com a equipe, tá? E com os familiares. Obrigada. Olá, meu nome é Renata Izenzê, eu sou fisioterapeuta e hoje eu estou aqui participando do Summit 2023 com esse tema bem atual e relevante, que é sobre deshospitalização e assistência domiciliar. De manhã a gente teve palestras relacionadas a esse tema e agora à tarde a gente vai ter oficinas práticas onde os alunos vão poder manusear e incorporar mais conhecimento à prática do dia a dia.